E hoje vamos juntos desvendar o maior mito que eu já ouvi sobre custo e preço de venda dentro do aspecto tributário e até fora dele. Vocês vão entender com um exemplo que eu vou trazer aqui o que eu tô querendo dizer nessa chamada inicial. O importante é que você entenda logo de cara, no início desse vídeo, que custo e preço de venda são conceitos distintos, são conceitos diferentes. Ah, Jéssica, são conceitos que se correlacionam, são conceitos que estão interligados? Sim, são conceitos que estão interligados, que se correlacionam, mas são conceitos distintos. Olha, tem uma aula, né, que eu já dei, eu gravo essa aula sempre, eu sempre falo a mesma coisa, ó, tatua no seu braço. Custo e preço de venda são conceitos distintos, são conceitos diferentes, né? Então, vou logo abrir aqui as nossas anotações com essa informação que é bem relevante e importante. Custo é diferente de preço de venda. Repetir 300 vezes, porque eu não quero que você esqueça nunca mais. Custo e preço de venda são conceitos diferentes. Por que é importante você entender isso e o que é que isso tem a ver com tributo? Tudo, absolutamente tudo a ver com tributo. Por quê? Porque o tributo ele pode tanto influenciar positivamente no custo quanto negativamente no custo. Da mesma maneira, o tributo ele pode influenciar positivamente no preço de venda, negativamente no preço de venda. Você vai entender que eu já vou com o exemplo, é claro, você já sabe, você já assiste aí todos os vídeos desse canal. Inclusive, já aproveita e deixa o seu like, porque eu vou dar detalhado e mastigado para você aqui porque é que você tem que entender isso. Vamos usar um exemplo aqui que vai ilustrar bem o que eu estou querendo dizer. Bom, a depender do seu regime de apuração do tributo, de qual tributo seja, de qual seja o seu regime de tributação, tem um monte de variável. Por isso que você tem que entender todos os conceitos basilares para entender de custo e de preço de venda e de tributos que influenciam sobre o consumo. Mas para exemplificar e para trazer para você a importância de você entender isso, vamos explicar da seguinte forma. Vamos supor que você trabalha aí numa empresa que revende cinto. Compra um cinto, você revende cintos de couros belíssimos, lindíssimos, e você trabalha comprando esse cinto, ou você está no departamento fiscal desse cinto, ou você é um empresário que trabalha com cinto e quer entender. Vamos entender juntos agora, tá? Vamos supor que você compre cada cinto a R$100. R$100 é o preço de venda que o seu fornecedor ele pratica a cada cinto que ele vende para você. Bom, se você apurar o ICMS, vou trazer o ICMS como exemplo, pode ser qualquer um tributo, tá? Vou trazer o ICMS só para ilustrar. Vamos supor que você está no regime normal de apuração do ICMS. O ICMS ele é um tributo que ele é essencialmente não cumulativo, ou seja, ele dá direito a crédito. Ele dá direito a crédito. Então, vamos supor que você compra e revende cintos, você está no regime normal de apuração do ICMS e por isso você vai ter crédito desse imposto. Bom, se você estiver aí, vamos falar da uma alíquota modal mais comum nos estados, né, hoje no Brasil, é uma alíquota de 19%. Então, vamos supor que você seja num estado em que a alíquota desse produto, ela é 19%. Então, você compra um cinto e vai vir destacado lá na sua nota, na nota fiscal que o fornecedor está cobrando de você, R$19 de ICMS. Vamos supor que você comprou um cinto só, tá? Então, você comprou um cinto por R$100, R$19 de ICMS, você vai apurar o custo desse produto por ocasião dessa compra. Se você está no regime da não cumulatividade, ou seja, no regime normal de apuração do ICMS, quando a gente for calcular esse custo, a gente vai fazer o seguinte cálculo, veja só, R$100, que é o preço que você pagou, menos R$19, que é o valor que você se creditou de ICMS. Então, o custo desse cinto para você é de R$81. Quanto é o preço de venda do seu fornecedor? R$100 é o preço que você pagou. E quanto é o custo? R$81. Custo é diferente de preço de venda, tá? E eu não tô falando somente em valor, não. Eu tô falando de essência mesmo. Vamos continuar o exemplo, você vai entender. Vamos supor agora que você esteja no regime da cumulatividade. Ou seja, você é uma empresa que apura, por exemplo, o seu ICMS no Simples Nacional. Você não tem direito a crédito, tá? Então, se você está no regime da cumulatividade, isso significa que você não tem direito a crédito. Você não pode se creditar do ICMS. Então, aqui deixa eu fazer assim para não ficar dúvida, ó. Não cumulativo. Agora vamos fazer o exemplo cumulativo. No caso do cumulativo, o seu custo vai ser R$100. Você se creditou de alguma coisa? Não.
você está no regime de apuração que não permite créditos de ICMS. Nesse caso, o seu custo vai ser R$100 e não R$81, como foi no caso do exemplo anterior. Observa que o crédito do tributo impacta no custo, né? Nesse exemplo de forma negativa. Esse exemplo não sofre interferência nenhuma simplesmente porque não houve direito a crédito. Então, o tributo ele influencia diretamente no custo e no preço. Vamos dar uma pimentada aqui nesse exemplo para ficar melhor. Vamos supor que para trazer esse cinto que você comprou, o seu fornecedor te cobrou R$5 a título de frete. Veja, para você entender que não é somente os tributos que impactam no preço e no custo, é importante você entender isso, tá? Óbvio que aqui a gente dá um enfoque maior para a parte tributária, mas eu vou fazer uma mescla aqui no exemplo para ficar melhor e você entender, porque aqui nesse exemplo o preço e o custo de venda são iguais, mas eles podem não ser, inclusive por interferência de outros fatores que não sejam o tributo. Então vamos supor que você paga aí R$5 é o frete, olha só, frete promocional para trazer esse produto. Então vamos para o exemplo do não cumulativo, o seu custo vai ser R$100, que é o seu preço que você pagou pelo cinto, menos R$19, que é o crédito de ICMS que você teve por ocasião dessa compra, mais R$5, que foi o frete que você pagou. Nesse caso, o seu custo foi de R$86. Agora vamos para o exemplo do cumulativo com frete. Você teve R$100 de preço de venda. Você teve crédito de algum tributo? Não, não teve. Mas você teve o frete de R$5. Nesse caso, o seu custo é de R$105. Quanto foi o preço do cinto? 100. Tá bom? Então, custo e preço de venda são conceitos distintos e é importantíssimo. É por isso que é importante você entender de tributo, porque se não fosse, né, você não entenderia essa diferença de custo e preço de venda. Quando você for formar o seu preço de venda para esse sim, qual é o custo que você vai levar em consideração para formar o preço de venda? No primeiro caso, você vai usar 86 como referência de custo desse cinto. No segundo caso, você vai levar 105 como referência de custo seu para formar o preço de venda do cinto que você vai cobrar do próximo aí que venha na etapa da cadeia econômica, né, subsequente à sua etapa. Você comprou de um primeiro e agora está revendendo para um terceiro. Então, por isso é importante você entender e gravar, memoriza. Preço e custo são conceitos diferentes e você precisa entender o impacto que cada um dos tributos vai influenciar sobre a sua compra para definir o seu custo e entender como é que você vai aplicar isso dentro do seu negócio.